Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Você que vai ler e meditar na palavra comigo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 9 do livro de Josué. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra que é viva, que é santa, que é eficaz. É a tua palavra que renova a nossa mente. Fala conosco, Pai, através dela. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o contexto do capítulo 9 de Josué trata da astúcia dos gibeonitas para enganar os israelitas e conseguir um tratado de paz, evitando a destruição iminente de sua cidade. Os gibeonitas, ao ouvirem sobre as conquistas de Israel e o poder de Deus, se disfarçaram e se apresentaram como um povo distante, buscando um acordo de paz com Josué. Os israelitas, sem consultar a Deus, confiaram nas aparências e fizeram um pacto com eles. E o que a gente tira? Quais as lições que a gente tira desse capítulo? Ele serve como um exemplo de como a desobediência e a falta de busca por orientação de Deus podem levar a consequências negativas. Essa história, no capítulo 9, destaca a importância, irmãos, do discernimento espiritual e da necessidade de buscar a vontade de Deus antes de tomar decisões importantes. E as consequências, apesar do engano, os gibeonitas foram poupados, mas se tornaram servos de Israel, carregando água e lenha. E aprendemos com esse capítulo e meditando nesse capítulo, no capítulo 9 de Josué, ele nos apresenta um episódio curioso e cheio de lições. Os gibeonitas, ao verem que Israel estava conquistando a terra de Canaã, decidiram enganar Josué e os líderes de Israel. Eles se disfarçaram de viajantes que vinham de uma terra distante e pediram um tratado de paz. Para reforçar essa farsa, trouxeram pão bolorento, odres de vinho velhos e roupas gastas, fingindo que estavam viajando há muito tempo. O objetivo deles era evitar a destruição, pois sabiam que Deus havia dado a terra aos israelitas. O erro fatal de Israel nesse episódio, irmãos, foi agir sem consultar ao Senhor. No versículo 14 diz: Então os israelitas tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué e os príncipes avaliaram a situação com base no que viram e ouviram, mas não buscaram a orientação de Deus. Qual foi o resultado? Firmaram um pacto com os gibeonitas sem perceber que estavam lidando com um povo que vivia dentro da terra prometida, o que ia contra a ordem de Deus. Quando na verdade veio à tona, quando tudo isso veio à tona, a verdade, Israel percebeu que tinha sido enganado. No entanto, irmãos, por causa do juramento feito em nome do Senhor, eles decidiram honrar o acordo. Mesmo diante de um erro, Josué e os príncipes demonstraram integridade ao manter a palavra dada. Como consequências,
Os gibeonitas foram poupados, mas se tornaram servos de Israel, cortando lenha e tirando água para o altar do Senhor. O capítulo 9 de Josué nos ensina duas lições importantes. Primeiro, o perigo de confiar na própria sabedoria em vez de buscar a Deus em oração. Israel caiu no erro porque não consultou ao Senhor, e isso trouxe consequências. Segundo, a importância de cumprir a palavra dada. Mesmo sendo enganado, Israel honrou o compromisso firmado, mostrando que o povo de Deus deve ser conhecido por sua fidelidade e integridade. A confiança em Deus, irmãos, deve ser a base de todas as nossas decisões. Quando agimos em busca, quando agimos sem buscar as orientações de Deus, corremos o risco de sermos enganados e sofremos as consequências de escolhas precipitadas. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo? Por outro lado, irmãos, a fidelidade, a palavra empenhada, reflete o caráter de Deus em nós. A maturidade cristã envolve tanto a prudência em buscar a vontade do Senhor, quanto a integridade para cumprir nossos compromissos, mesmo quando isso nos custa algo. Tremendo, né? Tremendo esse capítulo, tremendo esses ensinamentos. E trazendo esse capítulo, o capítulo 9, trazendo para os nossos dias, a gente aprende tanta coisa. A gente aprende tanta coisa vindo de Deus. E a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende na palavra, porque é ela que renova a nossa mente. Irmãos, esse capítulo 9, refletindo ele para os nossos dias, a gente vai tirar muitos ensinamentos. Assim como os israelitas, eles foram enganados pelos gibeonitas, muitas vezes também somos enganados pelo inimigo de nossas almas. Ele pode nos apresentar coisas que parecem boas e justas, mas que na verdade são enganos para nos desviar do caminho que Deus tem para nós. É isso que acontece. Por isso é tão importante buscarmos a orientação de Deus em todas as decisões que iremos tomar em nossa vida. Não podemos, irmãos, confiar em nossa própria sabedoria ou entendimento, mas sim em Deus, que tem um plano perfeito para cada um de nós. Assim como os líderes de Israel honraram a sua palavra e protegeram os gibeonitas, também devemos, além de consultar a Deus em todas as situações, também devemos honrar nossas promessas e compromissos, mesmo que isso nos custe algo. Devemos ser homens e mulheres de palavras, homens e mulheres que cumprem aquilo que prometem em nome do Senhor. E finalmente, irmãos, assim como os gibeonitas foram poupados da morte e se tornaram servos dos israelitas, também nós podemos receber a graça e a misericórdia de Deus, mesmo quando merecemos a morte por nossos pecados. Devemos reconhecer, meus irmãos, nossa fraqueza e a nossa necessidade do Salvador e nos submeter com humildade à sua vontade em nossas vidas. Que possamos, meu irmão e minha irmã, com a história de Josué, capítulo 9, a aplicar
essas lições em nossas vidas hoje. Que possamos buscar a orientação de Deus, ser homens e mulheres de palavra e nos submeter humildemente à vontade e graça dele, única e exclusivamente dele. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Vamos orar, agradecendo essa leitura, agradecendo essa meditação, essa reflexão. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por sua misericórdia, obrigada por seu imenso amor por nós. Eu oro, Senhor, por sabedoria e discernimento para tomar decisões sábias e seguir o plano que o Senhor tem para a minha vida, para as nossas vidas, Pai. Oro também, Senhor, para que tenhamos um compromisso firme em cumprir nossas promessas e nossos compromissos, especialmente aqueles em que falamos em Teu nome, aqueles que são feitos em Teu nome. Pai, querido Deus, que possamos experimentar a graça do Senhor em nossas fraquezas e falhas e que possamos ser guiados por Ti em todos os momentos, Pai amado. Ah, querido Deus, eu te peço, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a buscar a Tua direção em todas as decisões da vida. Todas, Senhor. Não queremos agir confiando apenas no que vemos ou ouvimos, mas queremos depender totalmente de Ti, querido Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a sermos fiéis à nossa palavra, para que o nosso testemunho, Pai, glorifique o Teu nome. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.